Olá, eu sou o Vinícius e vou estar dando início à apresentação do trabalho da A3, da OC de Mercado Financeiro e Valuation. O objetivo do trabalho era escolher uma empresa listada na Bolsa de Valores aqui no Brasil e realizar análise de alguns indicadores financeiros. A empresa que o nosso grupo escolheu foi a Arezo. Ela foi uma empresa criada no ano de 1972 e de início ela foi constituída como uma marca exclusivamente masculina. Porém, com o tempo, essa exclusividade masculina deixou de acontecer e a marca ela seguiu para o público feminino. No ano de 1990, ocorreu a verticalização da produção, onde a empresa decidiu centralizar todo o processo da cadeia de produção, passando a se responsabilizar por todos os processos que aconteciam. E também teve o início das vendas com preço de fábrica. No ano de 1990, ocorreu a expansão das lojas físicas e o principal foco na década de 90 era a estratégia de franquias. Em 1995, Alexandre Birman funda a Schultz com apenas 18 anos de idade. No ano de 2007, houve um importante fato. O fundo Tarpon comprou 25% da participação e houve uma fusão das marcas da Arezzo e da Schultz. No ano de 2011 ocorreu a abertura de capital na Bolsa de Valores aqui no Brasil e a Arezzo começou a ser negociada na bolsa com o ticker ARZZ3 e também no mesmo ano de 2011 ocorreu o lançamento do e-commerce da empresa. No ano de 2016, eles inauguraram um centro de distribuição em Cariacica, no Espírito Santo, e em 2020, frente à pandemia, eles conseguiram uma rápida adaptação à crise enfrentada. Referente aos dados de mercado, como eu falei no slide anterior, a Arezzo ela é negociada na Bolsa de Valores com o código ARZZ3 e ela é uma empresa que está listada no novo mercado. As empresas listadas nesse novo mercado são empresas que possuem um alto nível de transparência e de governança corporativa. O setor de atuação da empresa da Arezzo, ela atua no setor de consumo cíclico, que é um segmento sensível e tende a ser afetado pelos ciclos econômicos. A Arezzo atualmente possui cerca de 55% das suas ações em circulação no mercado, totalizando 60.758.326 ações. E ela também possui um tag along de 100%. Isso indica que se o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa venderem as ações da companhia. A Arezzo ela possui um valor de mercado de 9.557.540.000 e entre os principais acionistas estão Anderson Lemos e Alexandre Café, possuindo cerca de 42% das ações. Na data de 10 de novembro de 2022, a Arezzo possuía cerca de 38.086 investidores, sendo destes 36.936 pessoas físicas. E no mês de outubro de 2022, o mercado movimentou um total de 2.399.068.000 em ações da Arezzo. Analisando este gráfico, a gente consegue perceber a evolução dos dividendos pagos por ação. Entre 2010 e até 2017, a gente consegue perceber que houve uma grande crescente no preço dos dividendos, tendo uma pequena queda no ano de 2011 e 2015. E em 2017, foi o maior dividendo pago pela empresa, sendo R$ 1,49 por ação. E entre 2019 e 2020 foi a maior queda do preço de dividendos pagos por ação por conta da pandemia. Então, somando todos os dividendos pagos por ação da empresa,
Por cada ação que o investidor tem, ele já teria recebido 10,67. E somando o total geral pago pela empresa, totalizam 970 milhões 373.578. A Arezzo ela negocia apenas ações ordinárias no mercado, são as ações que possuem o código 3 no final. E a empresa possui um número total de ações de 110 milhões 186.077 ações. E o valor de cada ação estava R$ 88,28, sendo que a data base do preço foi no dia 14 de novembro de 2022. E a multiplicação entre o número de ações e o valor total de ações contabiliza 9 bilhões 727 milhões 226.877. Nesse slide, vou falar um pouco sobre os eventos relevantes que a Arezzo comunicou ao mercado. Houve a aquisição da Sunset Agenciamento e Intermediação S.A. e o capital da companhia passou a ser 1.670.424.316. No dia 30 de novembro de 2022, houve a conclusão da aquisição da ZZAB Comércio de Calçados. Na data de 21 de novembro de 2022, a empresa teve de prestar esclarecimentos à B3 por conta que ocorreram oscilações duvidosas por parte da empresa. E teve um relatório publicado pela diretoria e notou-se que as variações estavam de acordo com as apresentadas no mercado. Nesse slide, a gente consegue perceber a evolução dos preços das ações da Arezzo. Como dito anteriormente, ela teve o seu IPO em 2011 e a partir daí começou a análise da evolução do preço das ações no mercado. Então, de 2011 até o dia 14 de novembro de 2022, houve uma rentabilidade total de 317,79%, totalizando um ganho de 67,15 por ação. Então, o investidor que comprou ações no IPO da Arezzo e continuou com as ações até a data desta análise, 14 de novembro de 2022, mais que triplicou o seu capital investido. A empresa Arezzo ela é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no país. Ela conta com mais ou menos 20 marcas sob o seu comando e algumas famosas são a Schultz, Anacarp, Reserva e a própria marca Arezzo. Entre os pilares de sucesso da empresa, que suportam o crescimento da companhia nos últimos anos e trazem visibilidade a longo prazo são expansão do número de lojas pelo país, aumento da penetração digital e também o avanço da estratégia Omnichannel, a aquisição de outras empresas para fortalecer o ecossistema. Essa parte do Omnichannel é uma estratégia que visa fortalecer o relacionamento com o cliente. E o aumento da penetração digital ocorreu através do e-commerce, que foi lançado em 2011. Por conta da grande diversificação das marcas atender públicos de rendas superiores, a Arezzo acaba se enquadrando em um segmento de mercado mais resiliente dentro do setor varejista, fazendo com que ela consiga manter o crescimento dos seus resultados e segurar as suas margens, em meio a um cenário macro desafiador. Nesse slide está o balanço patrimonial que foi divulgado pela empresa e a gente pegou como base o segundo trimestre de 2022 para a realização do trabalho. Então, o ano de comparação que a gente utilizou foi o segundo trimestre do ano anterior, no caso 2021. Então, a gente consegue perceber que aqui na parte do ativo houve um aumento significativo, também na parte do passivo houve um aumento. Esses dados são referentes à demonstração do resultado do exercício
E assim como no balanço patrimonial, houve um aumento referente ao trimestre de 2021 com o trimestre utilizado para realizar o trabalho, que foi o segundo trimestre de 2022. A gente pode perceber que a receita de vendas passou de 522,976 para 944,752, tendo um resultado bruto no trimestre atual de 528,607. E o lucro consolidado no período foi de 119,821. Nesse slide a gente consegue perceber algumas informações sobre o fluxo de caixa. Nosso grupo optou por dar uma resumida no fluxo de caixa, colocando as contas mais importantes. E a gente consegue perceber que houve também uma melhoria, assim como nas demonstrações que foram apresentadas anteriormente. O saldo final de caixa passou de 69,625 do segundo trimestre de 2021 para 81,682 no segundo trimestre de 2022. E essa melhoria ela é explicada principalmente por os esforços da administração para melhorar a eficiência dos processos, a implementação de ações estratégicas e a grande diversificação dos produtos em várias marcas diferentes que a empresa possui. Por fim, nós fizemos análise de alguns indicadores financeiros da empresa. Na parte do balanço patrimonial, nós analisamos os ativos e passivos operacionais e ativos e passivos onerosos. Na parte da DRE, a gente analisou a margem bruta, que totalizou 55,95% e a margem líquida de 12,68%. O EBITDA ficou em 123,375, já o EBIT ficou em 112,978. E como foi dito anteriormente, nas demonstrações anteriores, a gente conseguiu perceber que a empresa, no trimestre que foi analisado para a realização deste trabalho, ela conseguiu obter um lucro e fechou com um lucro de 119,821 e o saldo final em caixa foi de 81,682. Esse foi o nosso trabalho, a análise da empresa Arezzo. Agradeço pela atenção. Obrigado.